Olá, pessoal, boa noite a todos. Tudo bom? Quem já está chegando aí para nossa mais uma live do Hack pela Gastronomia. Meu nome é Alexia Saraiva, eu sou editora do Gas Conecta, que é a plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e somos parceiros do Bom Gourmet aqui nessa iniciativa, que é o Hack. E a gente vai, começar mais um dos talks dessa temporada de lives que a gente está fazendo aí. Eu vou falar um pouquinho do Hack pela Gastronomia para apresentar para vocês antes da gente começar esse debate. O Hack pela Gastronomia é uma iniciativa do Bom Gourmet e tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia de food service, tendo em vista todas as mudanças causadas pela pandemia. O evento é totalmente online e contará com um hackathon entre os dias 12 e 16 de setembro. O Hack pela Gastronomia tem como patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Connect Pay e da Compra Food Service. Os desafios do Hack são patrocinados pela Jasmine, Electrolux e Compagás. E os talks contam com o patrocínio da Ouro Fino. Bom, falar um pouquinho então do que é um hackathon, para quem nunca participou. É uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades com o mesmo objetivo, resolver desafios. Profissionais de diferentes áreas podem participar e ao longo do evento recebem vários conteúdos e orientações para desenvolver suas ideias. E são essas ideias que formarão um grande banco de possibilidades, aberto que poderá ser acessado por todo o setor de food service. Você pode se inscrever de 3 formas para participar. A primeira é como participante, compondo um time e resolvendo os desafios. A segunda é como padrinho, acompanhando de perto alguns times, oferecendo feedbacks, auxiliando no que for necessário e fazendo a conexão com mentores. E por fim, a terceira forma de participar é sendo justamente um mentor, oferecendo mentoria para os times que tiverem dúvidas pontuais dentro da sua área de atuação. O Hack pela Gastronomia é direcionado a mentes criativas com espírito transformador. Qualquer pessoa com perfil criativo ou técnico é bem-vindo. Ou seja, profissionais da área de negócios, gastronomia, comunicação, marketing, design, desenvolvimento, programação, engenharias, finanças, professores, estudantes, entre outros. Os participantes poderão desenvolver ideias em um dos 5 desafios: negócios, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. As inscrições vão até o dia 9 de setembro, amanhã, totalmente gratuitas, pelo site hackpelagastronomia.com.br. E hoje nós seguimos com a nossa programação de talks temáticos com o tema Ferramentas Tecnológicas, Processos, Estratégias de Fidelização, Posicionamento Digital e Programas de Vantagem. Os talks vão até amanhã, 9 de setembro, e você pode acessar a programação completa também no site. Se você perdeu ou quer rever algum talk, lá no site também estão na íntegra todos os talks realizados até agora. Então, hoje estamos aqui com o Rafael, o Rodrigo, o Lucas e o Juliano. E para começar esse papo, eu queria pedir a vocês que se apresentem e já aproveitem para falar um pouquinho do contexto das empresas em que vocês trabalham. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí, o pessoal da Gazeta, de estar aqui pelo Hack da Gastronomia, falando aí com grandes players do mercado e grandes empreendedores, né, para poder falar um pouco da nossa empresa, Connect Pay. A Connect é uma empresa de meios de pagamento com foco em fidelidade, né? Então, hoje nós somos uma subadquirente da rede do Banco Itaú e desenvolvemos diversas soluções aí de meios de pagamento e fidelização, né? O nosso aplicativo, Connect Pay, ele é um aplicativo com foco em cashback, onde a gente conecta os nossos usuários com estabelecimentos e os estabelecimentos têm as ferramentas necessárias aí para fazerem ações de marketing, definirem o cashback que eles querem dar para os seus clientes, né?
A gente desenvolve também várias outras ferramentas, né, que possibilitam essa conexão. Hoje, o nosso aplicativo já está aí com 300 mil usuários cadastrados na base e já geramos aí em torno de 15 a 17 milhões de cashback aí durante a nossa trajetória, né. Estamos aí bem empolgados aí, a gente está falando, está participando, e esse é o breve, então, né, da Legal, Connect. legal, Rafael, obrigada. Juliano Haus, da Vina, por favor, se apresente. Não estou te ouvindo, não sei se seu microfone está desligado. Pronto. Foi. Então, meu nome é Juliano, sou o CEO do Vina. O Vina é um delivery de comida e o Vina surgiu, a gente já tinha o Vina ali enquanto produto, né, fazem uns 5 anos, e no início da pandemia, quando os restaurantes eles começaram a fechar a porta lá no comecinho de abril, a gente viu os nossos clientes meio num beco sem saída, né, o delivery acabou sendo a última tábua do Titanic ali, e muitos deles não estavam preparados ainda para o delivery, e acabaram correndo para onde dava, né, então os aplicativos líderes de mercado ali, eles continuaram mantendo as taxas que estavam, e a gente teve um apelo dos nossos clientes, que são estabelecimentos menores, que eles não podiam arcar com as altas taxas e não podiam abrir a porta, né? Estavam no mar sem saída. Para isso, a gente fez uma parceria com a prefeitura, coincidentemente, ela estava com o edital para empresas que queriam ajudar a cidade, né, a passar pela pandemia de uma forma mais tranquila, e a gente fez um acordo com eles que ia transformar o nosso produto, então, no marketplace e ia atuar com taxa zero até 1º de setembro. Então, a gente foi um dos primeiros aplicativos ali a não pensar na gente, né? A gente tinha uma estrutura, caixa para aguentar o trampo, e a gente fez essa parceria, então, com a prefeitura e garantiu os valores zerados até 1º de setembro. Então, nesse meio tempo, a gente ajudou muita gente, a gente viu muitos restaurantes ali que não teriam condições de arcar com as altas taxas dos aplicativos líderes de mercado e que conseguiram, através do Vina, manter um padrão de vendas ali para não fechar o negócio. E agora a gente está aí, né? Aí o Vina tem planos para alçar novos voos aí, né? A gente está crescendo bastante em Curitiba e queremos expandir pelo Brasil assim que for possível aí. Que legal. Não, com certeza tem muito cenário para isso. Rodrigo Oliveira, da Lynx, por favor. Olá, pessoal. Olá, Alexia. Olá, meus colegas aqui participando aqui do Talk. Mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de contribuir com o conteúdo aqui que a gente vai conversar hoje em prol do desenvolvimento do setor de food service. Eu sou Rodrigo Andrade Oliveira, eu sou diretor do segmento de food service da Lynx. A Lynx é uma empresa que desenvolve software de gestão e e-commerce para o varejo de maneira geral. E aqui dentro da Lynx a gente tem uma segmentação muito clara para poder a gente ter um foco específico. Então eu lidero aqui a estratégia de desenvolvimento de soluções para que a gente possa conseguir ajudar o setor nesse desenvolvimento. E pegando um pouco do que o Juliano falou, a gente vem olhando muito para esse mercado de e-commerce, a gente vem olhando bastante para esse mercado do desenvolvimento, da transformação digital do food service, né? Porque a transformação digital do food service, ela começou há pouco mais de 4 ou 5 anos, com os restaurantes, as redes e as franquias aderindo aos grandes marketplaces, né, como iFood, Rappi, Uber Eats, e até então era a única alternativa, ou tinha pouca opção, ou quem sabe não tinha tanta necessidade para esse desenvolvimento, né? E obviamente é o lado que a pandemia trouxe para o mercado de food service, foi provocar nos restaurantes a busca por outras alternativas tecnológicas, né? Então estamos falando aqui de plataformas de delivery white label, nós estamos falando aqui de soluções de contactless de maneira geral, né? Ou seja, tudo aquilo que você possa prover de serviço para o seu cliente, né? O cliente do restaurante, que ele não precise efetivamente estar fisicamente dentro do restaurante. E quando ele estiver dentro do restaurante, ele também tem alternativas de soluções de cardápio digital, de autoatendimento e de autosserviço de maneira geral. Então, a gente entende que esse vai ser o foco nos próximos meses, né? Eu acho que a propagação e o aumento do autosserviço é algo que as empresas, de maneira geral, que atendem esse mercado, vão buscar cada vez mais. Perfeito. Esse, com certeza, é um tema que a gente vai aprofundar no talk de hoje, Rodrigo. Obrigada pela apresentação. Passo, então, para o Lucas, para finalizar a rodada de apresentações. Bacana.
Bom, obrigado pelo convite, do Hack da Gastronomia. Meu nome é Lucas, eu sou o CEO da Almoço Grátis. Almoço Grátis é uma plataforma que eu gosto de chamar de inteligência artificial, mas tem uma base muito em pesquisa, né? A gente faz a pesquisa, uma plataforma muito focada em entendimento da opinião do consumidor, através dessa pesquisa bem direta, oferecendo um cashback, oferecendo um reembolso bem qualificado pelaquela opinião bem completa do consumidor. Mas o grande benefício do que a gente entrega acaba sendo a inteligência artificial, né, que é justamente um plano de ação todo bem montado, automatizado, um plano de recomendação todo automatizado, que vai entender 10 mil horas de informação em 10 segundos. Tá? É um grande robô que vai entender todo esse conteúdo de 10 mil, que seja 500 ou 1.000 ou 1.500 ou 2.000, 10 mil consumidores, de uma maneira bem rápida, entregando uma conexão entre encantamento de consumidor e faturamento. Né? A gente parte de uma premissa de que quanto mais encantado um consumidor tiver, um grupo de consumidores estiverem, maior a probabilidade de ter aquele encantamento super alto, e quanto maior o encantamento, certamente maior a probabilidade de retorno, de indicação, de gastar mais vezes, enfim, de ter um envolvimento direto e indireto de maneira financeira com aquele local. A gente tem sempre uma visão muito focada em não só entender o consumidor e como melhorar esse consumidor, mas a inteligência artificial acaba também fazendo um papel de comparação automática com o mercado como um todo. Uma coisa é eu saber como que o meu consumidor se comporta, mas outra coisa é eu também entender como que ele se comporta no meu concorrente. E a partir daí, quando eu tenho, né, esse algoritmo proprietário nosso, de que vai entendendo e aprendendo automaticamente como que é uma boa gestão de um estabelecimento para faturar cada vez mais, é daí que a gente entrega o nosso, né, o nosso core business, que é o produto principal, que é justamente esse plano de ação para como que eu posso melhorar de maneira mais rápida, mais barata e mais efetiva. Obrigado de novo pelo convite, por estar aqui, espero que a gente possa contribuir bastante com o talk de hoje. Com certeza, obrigada. Nossa, muito massa a tua plataforma. Queria, na verdade, puxar a primeira pergunta, falando já com esse cenário que vocês já apresentaram, falando da digitalização, que foi muitas vezes, acelerada e muitas vezes forçada pela pandemia para muitas empresas, né? Como o Juliano falou, foi a tábua de salvação, às vezes, né, de muitas empresas. Uhum. Então, a primeira pergunta é pensando nesse desafio comum a muitas marcas, que é como se sobressair com relação à concorrência nesse cenário. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para o Rafael e para o Lucas, pensando em qual é a importância de personalizar projetos, como empresas podem se aproximar de seus clientes, permitindo a personalização de softwares. Hoje em dia, você ter, né, isso já é conhecimento comum a todos, você ter tua marca exposta em diversos lugares é algo extremamente necessário, né? A gente vê aí que antigamente existia até um receio de grandes players do mercado de entrarem em plataformas de terceiros, o que hoje já não acontece, né? Hoje o povo tem uma abordagem mais estar presente em tudo. E a importância de personalizar projetos é justamente você desenvolver, por exemplo, hoje a gente tem uma plataforma, um departamento especializado em desenvolvimento de projetos white labels, baseados no nosso aplicativo Connect e em outros softwares e sistemas que hoje a gente já fez. A gente entende que existe essa necessidade para grandes redes, grandes marcas, né, onde eles querem ter todas as informações de seus clientes e ter o controle sobre o seu, digamos assim, os seus usuários, né. Hoje, a nossa plataforma de white label da Connect, a gente desenvolveu de tal forma que você pode ter o teu aplicativo personalizado e, mesmo assim, ainda usufruir dos benefícios de um estabelecimento que seja credenciado Connect, por exemplo. E daí entra, né, as regras de cashback são totalmente opções do cliente, né, uma vez que é o white label. A gente tem clientes que preferem que o seu cashback gire em torno somente da sua rede,
o que eu particularmente acredito que a magia do cashback é ser nosso cashback é uma moeda virtual que roda na mão de várias pessoas, né? E como eu vou explicar um pouquinho mais bem, o cashback da fidelização dos usuários é justamente... Tá difícil de te ouvir, Rafael, tá cortando um pouquinho a tua voz. Que pena. Vamos dar um tempinho, vou passar a palavra pro Lucas para falar um pouquinho disso, a gente vai se melhor e daí a gente volta para você, pode ser? Certo. Lucas, então, pegando um pouco desse gancho que você falou bastante do inteligência artificial, que é uma das principais, fundamentais ferramentas para a gente conseguir personalizar a análise de dados e entregar algo que seja específico para cada cliente, né? Então, pensando nesse cenário, como que você acha que essa digitalização pode ser personalizada para cada um? E aí, naturalmente, eu acabo puxando a sardinha para o meu lado, que é a visão do consumidor, né? É muito difícil da gente ter algum produto one size fits all, vamos dizer, no sentido de que o mesmo produto vai funcionar igual para todos os locais. Até porque a gente tem, falando de food service, a gente tem locais diferentes, com públicos diferentes, regiões diferentes, comidas diferentes e com expectativas diferentes. Então, quando eu penso num projeto white label, eu estou muito mais olhando para um projeto, seja ele um software, seja ele um desenvolvimento de uma ação ou de um conjunto de ação, eu estou muito mais olhando um white label que se encaixa especificamente num objetivo final que precisa ser feito para aquela marca. Seja melhorar a qualidade, ou a percepção de qualidade, seja aumentar o faturamento, seja aumentar a tecnologia, seja melhorar o processo de limpeza, com agora o Covid é um dos principais itens, ou seja, a melhorar a apresentação do produto, enfim, independente do objetivo final daquele projeto que se está buscando, eu acho que essa customização da ação, ela vem muito, aí que eu falei que puxa para o meu lado, ela vem muito de entender com quem você está falando. Né? Uma das perguntas que você fez, Alex, um dos comentários que você fez, como é que eu posso utilizar o white label para ganhar a concorrência? Eu diria que nesse momento de ganhar concorrência ou de entregar um projeto, de customizar um projeto, seja ele via white label ou não, eu acho que ele parte muito da questão de confiança. Né? E a confiança, você pode ser colocada em duas vertentes diferentes. Uma vertente que é o conhecimento próprio do mercado, que aí eu vou entrar na questão de concorrência, e uma questão também de consistência. Né? Quando você tem consistência na ação, consistência na qualidade, consistência na sua entrega, você tem uma percepção naturalmente que vai sendo construída de confiança, sua reputação vai melhorando com o tempo. Agora, para você saber a consistência do que você tem que entregar, ou na verdade para você saber o que você tem que entregar, você tem que ter o lado do conhecimento. E o lado do conhecimento, seja ele concorrencial ou não, volta mais uma vez para a sardinha do meu lado, que é quem é o seu consumidor, o que ele gosta, o que ele está esperando de você, qual é a mensagem, qual é a comunicação ativa que você tem e qual é a expectativa que o seu consumidor tem. Então, quando você tem plataformas tipo Almoço Grátis ou outra plataforma que entende o consumidor, é interessante você, de novo, seja numa visão white label, de um projeto white label, onde você está montando um projeto de acordo com a sua necessidade e plugando plataformas que podem te dar essa resposta, ou, eventualmente, com um framework já pronto, já definido, que você possa descobrir algumas questões. É interessante você saber, né, nesse lado do conhecimento, como que você funciona, você, restaurante, funciona. Aí, usando na linguagem que a gente costuma falar, é olhar para o nosso umbigo e falar, olha, eu olhando para o meu umbigo, eu sei que as minhas dificuldades são A, B, C e D. Ou então, eu sei que as minhas fortalezas são A, B, C e D. Agora, como é que eu posso olhar para o concorrente? Tá? E aí, de novo, na minha sardinha, a gente fazer um projeto de uma pesquisa concorrencial, onde a gente consegue buscar a opinião de diversos consumidores sobre como é que o meu concorrente está funcionando, né? Como é que ele encanta o seu consumidor, como é que ele busca encantar o seu consumidor, e daí você pegando esses dois elementos, eu comigo mesmo, olhando o meu umbigo, e eu olhando o mercado e olhando o meu concorrente, eu consigo ter uma visão muito mais clara para que aí sim eu consiga montar um projeto para ganhar da concorrência, ou para aumentar minha qualidade, ou para aumentar meu faturamento, mas que seja um projeto firme, claro e com objetivo definido. E não simplesmente vamos ver o que vai dar. Hoje em dia, todo mundo, naturalmente, o mercado de food diminuiu muito a receita nos últimos meses,
e o fato de ter diminuído muito a receita, aquela gordura financeira que existia para tentativa e erro, não tem mais. Você vai numa tentativa e erro, que daqui a pouco foi muito mais erro e muito menos acerto, talvez você perdeu a chance que você tinha de virar a chave e conseguir ganhar da concorrência e recuperar o trajeto de crescimento. Então, eu acho que, para finalizar essa minha fala, eu iria muito nessa visão de, beleza, vamos entender qual é o projeto, mas antes de tentar desenvolver a execução para melhorar, que seja lá qual é o objetivo final desse projeto, vamos tentar fazer um processo de mapeamento também, né, de entender o consumidor, entender a concorrência, entender quais são as ferramentas que se encaixam, e a partir daí tenta implementar as ações necessárias para você conseguir ganhar da concorrência, seja com ou sem o white label nesse cenário que eu estou dizendo. Perfeito, muito legal como isso articula esses diferentes pilares que são você saber saber definir o que é a sua própria marca, que já é um exercício extremamente complicado, saber o seu público-alvo e saber o que os seus concorrentes estão fazendo, né? São 3 pilares fundamentais que muitas vezes não ficam tão bem definidos. Rafael, vamos ver se a tua conexão voltou. Vamos. Se você quiser concluir, puxar algum gancho voltado a isso. Eu vou aproveitar, né, o tempo e vou pegar o gancho aí do Lucas, falando sobre o white label. A importância do white label é justamente isso, né? É você pegar um case de sucesso, um produto que já teve uma prova, né, de eficiência e utilidade, e, de fato, adequar ele às demandas do seu próprio negócio, né, e até coisas que você espera e deseja no que quer dizer a funcionalidades, e isso é importante, porque hoje em dia todo mundo sabe, né, a gente não precisa vir uma pandemia aí para a gente descobrir que precisa inovar, né, precisa estar atual no mercado, precisa estar inventando coisas novas, né, porque senão, de fato, a concorrência, uma pandemia, N fatores podem chegar e te prejudicar, né? Não, perfeito. Pessoal, eu queria lembrar quem está nos assistindo que vocês podem mandar perguntas aqui pelo chat, que fica no lado direito da tela, e a gente vai lendo conforme as perguntas forem sendo enviadas, e daí eu faço aqui para o pessoal, então podem mandar. Agora, continuando nesse assunto, mas falando um pouco mais sobre o cenário específico do delivery, queria passar a palavra para o Juliano e para o Rodrigo, para eles falarem um pouco mais sobre qual é a importância de um estabelecimento pensar, talvez, em ter um delivery próprio, no caso do Rodrigo, né? Mas no caso do Juliano, pensar um pouco mais nos artifícios disponibilizados pela Vina, como a Vina também pode solucionar essa questão. Pode falar, então, Juliano. Acho que seu microfone está mutado. Rodrigo, quer começar lá? Pode ser. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Acho que um pouco do que o pessoal vem comentando, acho que tanto o Rafael quanto o outro colega comentou sobre a questão do consumidor, de entender o perfil do consumidor, de entender qual a necessidade que o restaurante vai implementar. É muito importante, porque já tem um jargão no mercado de tecnologia que se usa muito, né, que o dado é o novo petróleo, né, ou seja, como que os nossos restaurantes, como os nossos clientes, os nossos parceiros vão conseguir usar esses dados. Mas, obviamente, para ter dado, tem que haver venda, tem que haver relacionamento, mas tem um passo anterior que endereça um pouco a pergunta que a Alexa me fez aqui sobre delivery. Óbvio, delivery não é mais uma opção, ele já é uma realidade. Sendo que há 6 meses atrás não era, né? Há 6 meses atrás ele era uma alternativa de venda. Então, os restaurantes que se sentiam mais confortável em operar pelo delivery, ou quando o seu próprio público pedia delivery, ele passava a operar como sendo uma receita adicional. O que a pandemia provocou nos restaurantes é que o delivery passou a ser uma única opção. E aí, obviamente, abriram algumas possibilidades, né? A possibilidade que já existia no mercado de marketplace de massa, mas também a necessidade de implementar um delivery próprio. Mas deve ficar pensando assim, eu tenho um restaurante, eu vou para um delivery próprio ou eu vou para um marketplace?
A minha resposta seria, esteja nos dois. Tá? Não tem mais importante ou menos importante. Por quê? Porque são estratégias completamente diferentes. A estratégia de marketplace é uma estratégia de captar um novo cliente, ou seja, aquele que não te conhece ou te conhece pouco. E o marketplace faz isso muito bem. Ele dá visibilidade, ele dá notoriedade da tua marca na tua região, na tua cidade, na tua rua, na tua vizinhança. Uma vez que você conquistou aquele cliente, você precisa estabelecer uma régua de relacionamento. Ou seja, você precisa estar mais próximo dele, entender o perfil de consumo, qual é a faixa etária, quais são as suas preferências. E o marketplace normalmente não vai conseguir prover com esse nível de especialização. Então, daí a opção de você também ter o aplicativo próprio da sua marca, que ele não vai ser só para delivery, né? Ele vai ser para delivery, ele vai ser para takeout. O que é takeout? É você poder fazer a compra, ir lá no estabelecimento e retirar. Às vezes o consumidor ainda não está confortável de ir no restaurante, sentar e comer a pizza que ele prefere. Ele quer simplesmente passar na pizzaria que é da preferência dele, comprar e levar para casa. Ele está no caminho do trabalho, ou está no trajeto ali, passou na pizzaria, no restaurante de preferência dele. Então, as alternativas de tecnologia promovem hoje esse tipo de modelo, que até pouco tempo atrás ninguém olhava. Por quê? Porque não era importante. Ele só passou a ser importante porque a necessidade o provocou. Agora, o ponto que eu queria deixar aqui para discussão e provocação do grupo aqui é que isso não veio só para atender uma necessidade temporária. Isso vai continuar. E aqui a recomendação e a dica que eu dou para vários estabelecimentos e restaurantes que estão nos assistindo aqui é que o delivery não deve ser encarado como um canal de venda. Eu também vou vender meu produto no delivery. Delivery tem que ter uma estratégia muito bem definida. Você vai ter custos específicos para delivery, que não é só a entrega. Eu vou ter que te interromper, porque a sua câmera caiu. Desculpa te interromper, mas veja se a sua câmera está ligada, por favor. Porque você não está mais aparecendo para a gente. Dá uma olhadinha se ela está ligada, por favor. Não sei se é alguma instabilidade. Se ela estiver ligada, aí, voltou. Voltou? Beleza. Desculpa te interromper, pode continuar falando. Não, que isso, tranquilo. Então, o que eu estava explicando é que quem pensa em ter delivery, quem já tem delivery, precisa pensar como um negócio específico. Tem que ter um business case, tem que ter um DRE específico para isso, porque você vai ter custos, você vai ter um CMV que provavelmente vai ser específico para ele, porque você vai ter embalagens que você vai ter que acondicionar a sua mercadoria para transportar para o cliente, o próprio custo da entrega, o custo de aquisição do cliente, né? Porque conquistar o cliente no marketing digital tem um custo. Você vai ter que investir em marketing, propaganda, vai estar investindo nas mídias sociais. Então, o negócio delivery tem que ser encarado como um negócio. Mas ele é rentável se você souber operar bem. E só vai operar bem se participar, se envolver. Então, eu acho que essa transformação digital que a gente sempre vem falando, ela passou por um período de compressão, né? O que aconteceria em 5 anos, aconteceu em 5 meses. Isso é uma realidade que a gente vai se acostumar a vivê-la, né? Por mais que as coisas estão retomando gradativamente, a digitalização no processo de compra no food service, para mim, é algo que veio para ficar e, obviamente, ele vai passar por um processo de evolução por um bom tempo. Legal. Juliano, defenda aí seu peixe, depois eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal está mandando aqui no chat para a gente. Legal. Não, o Rodrigo falou muito bem. Da nossa parte aqui, como eu falei, né, o Vina ele surgiu enquanto marketplace para a gente ajudar os estabelecimentos ali a passar pela crise. A gente atuava antes como white label e a gente decidiu mudar para um marketplace justamente para a gente ter esse trabalho com a gente de levar o cliente até o restaurante, né? Que a gente sabe que o white label você precisa ter o investimento em marketing, você trabalhar ali para começar a atrair os seus clientes, né? E um detalhe importante é que os aplicativos líderes de mercado, o cliente é do aplicativo, né? O restaurante ele não recebe a relação dos clientes que pediram, que é até uma ferramenta de fidelização ali com os aplicativos, mas o restaurante hoje, se ele quiser sair do aplicativo líder de mercado, ele não sai mais. Porque toda aquela base de clientes, os 30 pedidos por dia que ele recebe, os clientes eles são do aplicativo, né? Ele não tem como comunicar com esse pessoal aí para levar para um white label, para levar para um outro aplicativo, né, de delivery, seja o Vina ou um white label. Então, o Vina ele nasceu tentando trazer esses benefícios do marketplace para a gente atrair mais clientes, dar esse cliente para o restaurante, e também o nosso foco ali no começo foi ser um aplicativo com foco no restaurante, né?
todos os aplicativos líderes de mercado também têm um foco muito forte lá no cliente final. Então, eu dou cupom, eu cobro taxas absurdas dos restaurantes e dou um cupom para atrair os clientes da ponta, né? E a gente sempre quis ser o aplicativo mais justo com o restaurante, né? Então, as nossas taxas, elas podem chegar hoje a R$1 por pedido. Então, tem aplicativos aí que cobram 30% do pedido, a gente cobra apenas R$1. E aí o restaurante, com essa diferença, ele consegue praticar preços praticamente 30%, 20% mais baratos do que os outros aplicativos, né? E com essa estratégia, a gente quer chegar lá na ponta, comunicar, né? A gente está crescendo muito, mas comunicar no cliente final que mesmo com aquele cupom que o aplicativo está dando para ele, no Vina, às vezes o produto está mais barato, né? Por conta que ele não precisa pagar as taxas de comissão para os aplicativos. Uhum. Acho que deu uma travadinha na fala do Juliano agora. Então, aplicativos... Travou para vocês também? Acho que agora voltou. Travou. Não, agora voltou. Mas, Juliano, acho que teu microfone tá desligado, então se você quiser retomar ali, você estava falando das taxas mais justas dos restaurantes. Só para concluir, né? E daí tanto o Marketplace quanto o White Label, eles têm seus ônus e bônus, que a gente trouxe com o Vina do Marketplace essa vantagem de você estar num local, por exemplo, né, aqui em Curitiba, a gente quer comprar eletrônico, a gente vai na 24 de maio, tem, todos os concorrentes estão um do lado do outro, mas todo mundo acaba ganhando junto, né? Quero tomar um chopp, vou na Itupava, tem vários restaurantes ali que né, tem esse perfil, então essa é uma vantagem bem legal que a gente achou do Marketplace e estamos investindo bastante. Legal, muito massa saber disso, muito legal o posicionamento de marca de vocês também, e esse é um tópico que a gente vai abordar na sequência aqui, continuando falando ainda sobre o White Label, tem duas perguntas, na verdade, que eu quero relacionar com isso que vocês, com o tema que a gente está falando, mas a primeira é aqui do Guilherme, que perguntou especificamente sobre o White Label. Para o pequeno restaurante que não tem muitos recursos, como implantar o White Label, essa questão de análise de dados e das preferências dos clientes? E aí uma segunda pergunta que a gente também pode se relacionar, pode ser uma resposta possível até, é do Marcelo Santos, que se fala muito em concorrência, a concorrência só subiu na pandemia, menos dinheiro e todo mundo vendendo no mesmo lugar, aplicativos de delivery. Hoje a gente concorre com todos os restaurantes da cidade praticamente, como se posicionar? Então, pensando um pouquinho nessas duas dificuldades da pequena empresa, como acessar o White Label ou talvez como se posicionar para buscar soluções alternativas? Quem se dispõe a responder essa? Eu posso comentar. Vai lá, pode ser. Posso só comentar alguma coisa rápida aqui, e aí, de novo, né, nessa linha de White Label que eu comentei, é mais na questão do projeto em si, e não um software específico para delivery, que foi quando eu comentei sobre a questão dos dados. Uma ideia interessante que tem, falando do delivery, seja via um aplicativo White Label ou talvez de uma outra plataforma, você conseguir entender como é que está sendo realizada, como é que está a expectativa do consumidor na pós-entrega. Né? E aí a gente, aproveitando também para comentar um pouco sobre o Almoço Grátis, a gente lançou um produto completamente gratuito, aí na mesma linha que o Juliano comentou de ajudar o mercado, a gente também está ajudando o mercado, que é um projeto onde cada empresa de delivery, ele acaba fazendo a entrega dele, junto com a entrega manda um QR Code, tá? E esse QR Code, quando acessado pelo usuário, o consumidor vai ter a oportunidade de responder 10 itens específicos sobre como foi aquela experiência. O produto em si, a entrega do produto, a embalagem, o tempo, a expectativa, o encantamento, se é a melhor casa a ser pedido delivery, se é naquela culinária, quais são os itens que faz a pessoa pedir um delivery, se é preço, se é entrega, seja lá o que for. E eu acho que seja via Almoço Grátis, que a gente entrega gratuito isso, seja um outro produto, que seja um panfletinho que você manda junto com a sua comida, né, com sua embalagem de delivery, eu acho que essa é uma forma muito boa e muito efetiva de você conseguir começar a agregar dados e começar a entender o seu cliente. Porque daí você consegue direcionar o esforço para onde você tem que direcionar e não simplesmente segue a mesma tocada que todo mundo está fazendo, porque, de novo, tem a especificidade de cada caso. Já na pergunta do Marcelo, sobre que ele comentou Posso interromper, Lucas?
Desculpa, mas só para dar um contexto aqui, porque o Gui Barcel acabou de mandar uma outra pergunta para a gente que eu acho que é importante dar uma contextualizada. Para quem não sabe o que é white label, a gente está falando aqui desde o começo, mas ele perguntou, então eu acho que é bom a gente resumir. Então, já que você está falando sobre, se você puder dar uma pequena conceituação. Tá, o white label, ele é uma plataforma, vamos dizer, que você pode, simplesmente, você vende a ferramenta para algum terceiro utilizar e não necessariamente uma marca. Então, vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil. Imagina que você tem um iFood, só que o iFood em si, ele cobra todas as taxas, mas ao mesmo tempo ele entrega toda a ferramenta de você subir as fotos, colocar o preço, colocar códigos promocionais e fazer a venda. Já quando você tem um white label, por exemplo, de delivery, você vai ter um aplicativo que a pessoa vai baixar no celular com o nome do restaurante do Lucas. Aí eu vou entrar nesse aplicativo restaurante do Lucas e aí eu vou ter todas as fotos, enfim, vai ser como se fosse nessa ideia do iFood, o white label, porque não tem um label, não tem um rótulo de iFood, simplesmente eu vendo a plataforma por trás, eu vendo o sistema que habilita alguém a ter fotos de produtos, seja lá o que for. Mas o white label, ele se aplica a qualquer software, a qualquer projeto, por isso que eu estou sempre trazendo para o projeto de entendimento de consumidor. E o white label ele não é só para venda de produtos, ele pode ser um white label para forma de pagamento, ele pode ser um white label para site, ele pode ser um white label, enfim, aqui o que está sendo colocado um pouco mais, o que o papo está sendo direcionado, é como se fosse um white label para você pedir produtos com o nome do seu restaurante. Enfim, explicando um pouco rápido, se alguém puder, me quiser acrescentar alguma coisa. Posso complementar um pouco aqui? O que o Lucas falou. Eu acho que o que resume o white label é qualquer tecnologia que um restaurante, independente do tamanho, queira usar, na qual ele vai explorar a marca dele. Então, pode ser um aplicativo de delivery, pode ser uma solução de pagamento, como você bem falou, pode ser uma solução de cardápio digital, pode ser uma solução de autoatendimento, ou seja, para o consumidor, aquela tecnologia que ele está usando é do restaurante, e não quem desenvolveu a tecnologia. Acho que esse resume bem o que é o white label. Uhum. Perfeito. Não, acho que é um ótimo resumo mesmo. O foco é a marca. O foco é a marca do estabelecimento. Ou seja, é ela que tem que ser priorizada e ganhar destaque em detrimento de quem desenvolve. Então, por exemplo, a Lynx desenvolve um portfólio gigante de tecnologia. Mas para o consumidor, quem vai aparecer é a marca do nosso cliente. Porque é ele que está operando por lá. Legal. E, Rodrigo, você quer acrescentar mais alguma coisa na pergunta do Guilherme, falando sobre como implementar o white label? Eu acho que não sei se foi ele que perguntou também se a questão dele ser pequeno, como é que começa, acho que foi o Guilherme também, não foi? Foi, falou para pequeno restaurante que não tem muitos recursos, como implantar o white label. Eu acho que a estratégia de implementar uma plataforma de white label não está vinculada a ser pequeno, médio ou grande. Eu acho que está muito, muito vinculada ao que você quer para o teu negócio. Como eu falei no início da minha fala, delivery, por exemplo, é importante para você? É. Então, você vai ter que fazer um investimento para você ter um alcance que cubra os seus custos, que rentabilize esse investimento. Tem muita concorrência? Tem muita plataforma? Claro que tem. Mas tem uma coisa que é muito importante. Às vezes, a gente pensa num algo mais complexo e tem algo que é muito simples, né? Todo e qualquer lanchonete, todo e qualquer pizzaria, padaria ou restaurante, ele tem uma vizinhança ali em volta, né? Será que todo mundo conhece ele que está ali? Então, acho que tem um trabalho, minimamente, dele difundir a marca e o cardápio dele na região que ele usa. Como que ele vai fazer isso? Inevitavelmente, vai precisar de tecnologia. Pode ser simplesmente um WhatsApp, né? Então, a gente tem tecnologias que você consegue implementar o pedido online só para o WhatsApp, ou um chatbot, que é uma tecnologia que você usa lá dentro do Facebook, por exemplo, para você fazer compra, ou até mesmo um site, ou quem sabe um aplicativo, ou quem sabe tudo. Então, vai depender muito dessa customização para atender ao desafio que ele tem, né? Eu acho que o primeiro ponto é, você quer ter essa plataforma digital? Quero. É necessário para o seu negócio? Sim. Você vai olhar isso como um negócio específico? Então, invista. E, obviamente, o investimento ele vai ser muito proporcional à escala que você quer atingir. Por que o iFood, Rappi e Uber Eats cobram percentuais de comissionamento elevado? Porque ele faz o trabalho pesado que o restaurante não faz, que é promover, que é divulgar, é muito investimento em verba, em marketing. Então, obviamente, ele tem um canhão que o favorece
para captar mais clientes. Mas o restaurante na sua região também pode fazer esse trabalho. Por que não? Então, acho que isso é um trabalho que deve ser conversado e acho que todos nós aqui estamos dispostos a desenvolver o setor. E, mais uma vez, como eu falei, não tem melhor, pior, mais importante ou menos importante. Tem que entender muito bem qual o desafio que ele precisa endereçar no momento. Legal, obrigada pelas respostas, pessoal. Eu vou trazer outra questão para a gente discutir, que foi uma das perguntas que a gente combinou aqui antes do talk em si. E aí, para o final, a gente deixa mais dúvidas relacionadas a posicionamento de marca, porque senão, como a gente está nos 20 últimos minutos de live, está passando muito rápido, a gente não vai falar sobre isso. Mas o papo tá bacana, tá, Alexia? Que bom. Mas que é sobre programas de fidelização do cliente, né? E aí eu queria... É uma pergunta para todos vocês. Que tipos de programas de vantagem e de fidelização se mostram mais eficazes em tempos de pandemia e em que se preza tanto pela transparência entre cliente e empresa, né? Quando a transparência ganha tanta importância, por que a gente precisa fidelizar e mostrar isso para o cliente? Eu vou só fazer um link com a pergunta passada também, porque é uma questão de fidelização que a gente vê dentro do Vina, né? Os restaurantes que saem melhor, né? Uhum. A gente vê que o básico do básico é você entregar aquilo que prometeu, né? Então, no aplicativo você entra, às vezes tem aquela foto maravilhosa do prato, você faz o pedido, chega aquela embalagem vazando, feia, pequena. Cara, aquilo ali você perde esse cliente e ele vai contar para outros 10, né? Então, a gente preza para essa fidelização e você, pelo menos, entregar aquilo que prometeu. E se você puder dar um agrado, né? Pô, acho que todo mundo aqui já fez o pedido de delivery em casa, e quando você recebe aquele agradinho a mais, um bombonzinho, nessa pandemia o que eu recebi aqui de carta de agradecimento de pessoal assim, pô, você está ajudando o estabelecimento, né? Em vez de comprar do McDonald's, do Habib's, dos clientes, está comprando. Opa, acho que travou de novo, Juliano. Infelizmente. Tem um cliente que fez aí para sempre. Juliano, deu uma travadinha de novo, deu uma acelerada no final, mas só retoma o final da tua fala ali, que você falou McDonald's e daí depois não deu para te ouvir. Então eram as cartas de agradecimento, que em vez de comprar do grande, estava comprando do pequeno, e esse agradinho ali, uma sobremesinha, um bombonzinho ali, ele cria essa relação íntima com o cliente, né? Eu me sinto mais próximo dele e com certeza vou pensar nele no próximo delivery, né? Sem sombra de dúvida. Cria essa relação, né? Quase que pessoal entre cliente e marca. Bem forte. Ô, Alexa, deixa eu só complementar uma coisa que eu acabei não falando, é bem rápido aqui. Claro, a gente fez nesse período de pandemia, a gente construiu uma cartilha junto com a Galúnio Consultoria, que é uma consultoria muito renomada no mercado de food service, com os 8 passos para implantar um bom delivery. Tá? Então, essa é uma cartilha que ajuda ao restaurante o que ele tem que pensar e todos os passos que ele precisa percorrer. Só para vocês terem uma ideia, a tecnologia é um passo, os outros 7 não tem nada a ver com tecnologia. Então, desde a revisão do cardápio, até a logística de entrega, até, enfim, pensar em custos, acho que isso pode ajudar muito os operadores e restaurantes que estamos assistindo aqui. Legal. Como é que a gente pode achar, Rodrigo? Só eu vou te mandar o link dessa cartilha e você pode compartilhar com todo o seu público, tá bom? Beleza, obrigada. Quer falar, Rafael? Pode falar. Deixa... pegando um gancho aqui que o Juliano, né, passou, isso é algo que a gente tem visto aí bastante, que até tem o termo que eles têm usado bastante, que é o marketing de gratidão, né? Que é você mostrar para o teu cliente realmente o quanto ele é importante, né? Porque hoje a gente vê, né, nessa pandemia, tá difícil para todo mundo, né? Assim como o Marcelo Santos falou ali, que só fala muito de concorrência, e todo mundo agora indo para o delivery, está competindo com a cidade inteira, mas como que o estabelecimento pode retribuir essa importância, né, do cliente, né, do que ele é para o restaurante, né? E é bem isso que a gente vem nessa pandemia. Foi um momento aí que a gente teve que correr muito, né, internamente, tivemos que desenvolver muitas ferramentas, e a gente parou tudo para justamente ajudar os nossos estabelecimentos credenciados, né? E a gente tem visto que
clientes nossos que já trabalhavam a nossa plataforma e investiram e focaram no seu negócio como foco no cliente, né? Eles tiveram aí uma retenção considerável nesse período de pandemia, né? Eu até trouxe uma tela que eu gostaria de compartilhar aí com todo mundo, que são alguns números, né, que a gente teve de um estabelecimento, né? Esse estabelecimento hoje é um posto, né, que apesar de ter sido tido como um negócio essencial, teve uma queda expressiva, né, no faturamento. Então, esse aqui é um pouquinho do nosso painel, né? E aqui que está a mágica do nosso cashback, que a gente fala e é um pouco até meio complexo de se entender, mas visualizando assim fica bem legal. Então, o cashback é o dinheiro de volta, né? Então, o nosso foco sempre foi assim, por que do estabelecimento dar o cashback? Porque ele pode utilizar isso para fazer ações, né? Por exemplo, a gente fechou uma parceria com o Madalosso recentemente, e eles, em reunião, perguntaram assim, falou, não, mas então, se eu pegar, por exemplo, num determinado dia X, e tiver sobrado tantas jantas lá, eu posso fazer uma ação de 50% de cashback. E a gente falou, justamente, esse é o objetivo, né? Então, aí você já começa a ter uma visão de como pode ser utilizado como uma ferramenta, né, para a própria gestão do seu negócio. Mas indo para a tela aqui, a gente percebe aqui que na segunda coluna, esse estabelecimento, no dia 31 de agosto, ele cedeu 1.900 em cashback e recebeu 1.951 de cashback. Então, ele fez uma promoção lá de 10% de cashback no abastecimento, ele cedeu para os clientes deles 1.000 e teve número X de clientes que foram lá e abasteceram e pagaram com cashback. Então, nesse caso específico, ele até ganhou o dinheiro com cashback. E mais no final aqui, se olhar o investimento durante um mês, você vê que esse cliente aqui do faturamento de 900 mil, 660 passaram aí no nosso programa de fidelidade, né? Então, você já começa a entender a importância da retenção dos clientes, né? Esse cliente em específico, ele teve uma queda de faturamento que girou em torno aí dos 15%, mas para o que a gente vê aí no mercado foi algo bem insignificante devido ao cenário. E por final, ali na última coluna, você vê que ele deu para os seus clientes 59 mil em cashback. Então, pense para o cliente que vai lá e abastecer, o cara recebeu aquele dinheiro, aquilo é uma moeda que ele vai poder gastar num restaurante, vai poder fazer uma compra na farmácia, só que em contrapartida ele recebeu 53. Então, ele fidelizou ali 70% dos seus clientes, manteve um nível estável da sua venda aí durante um período difícil aí de pandemia, e no final das contas, o investimento que ele fez foi de 5 mil, o que é 0,80% aí do que ele faturou, né? Então, essas são as estratégias que eu penso que o mercado tem que começar a entender e olhar com outros olhos, que não basta você, hoje em dia, você ter somente um atendimento exemplar, você ter um delivery eficiente, você tem que pensar no que dará mais para o seu cliente, né? Porque, afinal, ele é teu cliente e ele que faz tudo possível, né? Então, a gente fala aqui no comercial no nosso comercial, que o foco da Connect é que os nossos usuários, nossos clientes, sejam dos estabelecimentos, né? Rafael, tem uma pergunta aqui da Andréia, que acho que é diretamente para você, que é como funciona a questão do cashback para a gorjeta da equipe de atendimento. Vocês têm a opção de gorjeta? Como é que funciona isso? Então, o cashback, ele gira em torno de algum meio de pagamento, né? Então, nós, como uma empresa de meios de pagamento, hoje o cashback, o sistema ele roda tanto numa POS, tanto
no aplicativo, né, via QR Code, contactless e determinadas funções. Hoje, sim, a gente tem a opção disso, só que é um pouco diferente, né, a gente utiliza para incentivar que os colaboradores dos estabelecimentos tenham uma motivação em incentivar o uso da plataforma, a primeira compra que a gente fala, né, então, você vai lá num restaurante, você vai pagar com o Connect, o garçom, o gerente, ele oferece para fazer o pagamento dentro da plataforma, e aquele CPF que realizou o pagamento, ele ganha um determinado valor da Connect. Né? Perfeito. Legal. Muito legal ver exemplos concretos como esse que você trouxe, que os dados mostram como vale a pena investir nesse tipo de tecnologia, né? Acho que o Lucas também queria falar um pouco sobre esse tópico da fidelização, né? Não, eu acho interessante que, assim, a minha visão talvez seja um pouquinho diferente de programas de fidelidade em geral. Eu acho que principalmente agora depois da pandemia, todo mundo está começando a fidelizar cliente. Né, o Elo, antes da pandemia, a gente fez uma pesquisa bem bacana, talvez entre maio e junho, e a gente dá almoço grátis, e na época estava com parceria com a GS Libra. A gente acabou identificando que o elo de conexão entre consumidor e restaurante mudou. Não era mais a confiança apenas, né? Na verdade, a confiança continuava existindo, mas o elo de confiança mudou. O elo de confiança começou a ser muito mais acolhimento. E um pouco na linha do que o Rafael falou, né? De você entregar mais do que o mínimo, de você entregar, enfim, de você ter um pacote completo de itens que tem que ser entregues. Mas o elo de acolhimento é muito importante, nesse momento que todo mundo está um pouco com medo de sair de casa, com receio, e quando sai para aquele local específico, aquele local que confia, aquele local que sabe que tem um certo grau de limpeza, aquele local que sabe que tem uma qualidade, que tem muita gente agora procurando o comfort food, né, que é aquela comida que conforta, que é aquela comida que acolhe, e não simplesmente, porque o restaurante que tem guia Michelin, que obviamente é sempre bom, mas, enfim, mudou um pouco esse elo de confiança, ele está muito no acolhimento, e na minha opinião, o elo de fidelização também muda. Tem uma pesquisa que, infelizmente, eu não lembro a fonte agora, posso buscar e compartilhar depois, é curiosa a pesquisa, ela diz que 87% dos usuários de programa de fidelidade se declaram não fiéis a estabelecimentos que estão no programa de fidelidade. Tá, então, aqui é um pouco diferente do cashback. Cashback você está passando, daqui a pouco você vai, passa o cartão e recebeu na hora, pronto, lindo. Mas o que isso não faz a pessoa fiel àquele local só porque tem aquele cashback, pelo menos de acordo com essa pesquisa. De novo, 87% dos consumidores dentro de um plano de fidelidade se declaram não fiéis ao estabelecimento que está sendo avaliado. E daí que eu volto na ideia de que, olha, se você tem um bom trabalho, um bom serviço, um bom produto, você entende o consumidor, entrega bem, se tem uma estrutura que conversa com o público com o qual você está atendendo, e se nesse momento, pós-pandemia, você tem a confiança atrelada ao acolhimento, a mostrar que você está fazendo melhor por aquela pessoa, eu, na minha humilde opinião, isso é um dos principais pilares de fidelização. E tem um último ponto que eu gostaria de mencionar, é que quando a gente faz esse mundaréu de cruzamento de dados no almoço grátis, são 250 indicadores que a gente lê. Um dos indicadores que a gente gera, a gente chama num quadro, um gráfico de quadrante, que é um gráfico dividido em 4 áreas, onde a gente distribui, a gente consegue entender aonde que a maioria dos consumidores se encontram. E nessas 4 áreas, uma é o reter, que é o consumidor que gosta muito e que indica para todo mundo. Tem a outra área que é encantar, que é o consumidor que indica para os outros, mas não gosta tanto daquele local, então tem que encantar um pouco mais aquelas pessoas. Tem um grupo de pessoas que a gente chama de resgatar, que são pessoas que gostam abaixo do normal e que não indicam para ninguém. E tem um grupo que a gente chama de gerar boca a boca, que são pessoas que gostam acima da média, mas não indicam para ninguém. E no nosso entendimento, quando a gente pensa numa visão de gestão, considerando que tem custo envolvido em programas de fidelização, só faz sentido implementar fortemente um programa de fidelização quando a maioria dos seus consumidores está dentro desse conjunto de gerar boca a boca, né, que eles gostam acima da média, mas não indicam para ninguém. Porque se você implementa um programa de fidelização, quando você tem 80% dos seus consumidores dentro de um grupo de resgatar, o que você está fazendo é criando boca a boca negativo.
você tem 80% das pessoas sendo incentivadas a falar mal para os outros do que você está oferecendo. Então, é interessante você ver aonde que você se encaixa nesse quadrante, para que, se você estiver no momento de retenção, no momento de encantamento ou no momento de fidelização, aí sim você implemente um programa de fidelização, tendo em mente que a sua atividade, a sua experiência, a sua oferta é o que vai fidelizar o cliente e não apenas o cashback em si. A pesquisa já disse, 87% dos programas de fidelidade das pessoas, 87% das pessoas dentro do programa de fidelidade não são fiéis às marcas, de acordo com a pesquisa. O Guilherme pediu para você repetir os quadrantes, por favor. Tá. Retenção. Imagina que são duas linhas, né? Um quadro com duas linhas. A linha de pessoas que gostam de você acima da média e a outra linha são pessoas que te indicam ou não indicam. Então, aquelas pessoas que gostam acima da média e que te indicam para todo mundo é o seu melhor cliente. Tá? Então, é aquele cara que vai falar bem de você para todo mundo, é o cliente que você tem que reter e tratar ele a pão e ló, né? Tipo, é o rei. Tem o rei e a rainha, você tem que tratar da melhor forma possível. Esse é o quadrante de retenção. Aí, embaixo dele, você tem um quadrante de encantamento, que são pessoas que indicam para os outros, mas não gostam daquele local. Talvez pode ser, sei lá, eu, por acaso, se eu não como carne, eu posso indicar para todo mundo que aquele local é bom, mas eu não como carne. Que, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, acaba que nem adianta encantar porque eu não como carne. Mas pode ser um local onde eu sei que todo mundo gosta, portanto eu indico, mas eu fui lá e não tive uma experiência tão boa, portanto eu gostei abaixo da média. Então aquela pessoa tem que ser encantada. O outro quadrante, que via de regra é o maior quadrante, são pessoas que gostam abaixo da média daquele restaurante e não indicam para ninguém. Esse é o quadrante de resgatar. Tem que resgatar o cliente e a mentalidade do gestor tem que ser, olha, o que eu tenho que fazer para chacoalhar o meu local e o meu consumidor começar a gostar mais de mim. É uma mudança de cabeça para baixo, né? Virar de cabeça para baixo. E esse outro quadrante que eu estava dizendo são pessoas que gostam acima da média, mas não indicam para ninguém, por alguma razão. Então, é nesse momento, quando você tem um grande número de pessoas nesse quadrante, que você tem que fazer de tudo para indicar para os outros, porque são pessoas que estão gostando bastante de você, mas que estão acanhadas ou não incentivadas de indicar para os outros. Perfeito, acho que é um resumo muito legal, que gera muitos insights com relação ao que pode ser feito junto da fidelização. Gente, faltam 2 minutos para acabar a live. Você quer falar, Juliano? Você está com horário? É o Rodrigo. Acho que o Juliano tentou falar. Desculpa. Seu microfone está fechado, Juliano. Pessoal, o Juliano está com o horário apertado, ele tem que sair agora às 7. Então, eu queria só passar rapidinho para ele, para a gente... Se você tiver um recado final, Juliano... Mas deu uma travadinha, então acho que a gente não vai conseguir te ouvir. Tenta falar agora. Voltou agora? Voltou, Aí. Então, só queria finalizar, agradecer, só tem fera aqui nesse bate-papo. Queria agradecer todo mundo, o pessoal da Pinó aí também, vocês da organização aí. E dizer, pessoal, aí, se alguém for fazer um pedido de delivery hoje, vai Divina. Então, estamos nas plataformas de delivery aí, nas plataformas de aplicativo de iOS, Android e também no nosso site, né? vaidivina.com.br. E siga a gente no Instagram também, a gente tem muita novidade lá para sair aí. Legal, Juliano. Muito obrigada pela sua participação, valeu mesmo. Valeu, pessoal, obrigadão. Até mais. Obrigado. Rodrigo, o que você ia dizer? Eu quero complementar sobre fidelização. Eu acho que antes de mais nada tem uma pergunta que a gente precisa responder, né? Porque a gente fala com um público que é muito diversificado, né? Então, já foi comentado aqui, restaurantes e estabelecimentos que são muito pequenos, restaurantes que já têm aí 7, 8, 9, 10 unidades e está em processo de consolidação e repensar o seu negócio, ou até as grandes redes, né? Redes de franquias com mais de 100 lojas, 200 lojas, etc. Mas tenha certeza que todos eles têm o mesmo desafio que vai passar para a questão da fidelização. Porque o negócio de food service, ele tem uma peculiaridade em relação a outros segmentos do varejo, né? Por exemplo, um segmento de uma loja de roupa. Né? Você vai numa loja de roupa, vai comprar lá a tua blusa preferida lá, a vendedora que te atende vai perguntar seu nome, seu endereço, seu telefone, se você quer receber uma promoção da próxima coleção. Então, isso já é natural no processo de compra. Já em food service, não. Você chega em cima da hora para almoçar, normalmente você pega a fila do restaurante,
Então você já está ali estressado para sentar no restaurante, quando você senta para comer, você quer ir embora logo. Então você não tem esse momento de compartilhar a tua informação, os teus dados, e o restaurante criar essa regra de relacionamento. Obviamente, guardado as devidas proporções, de maneira geral é assim. O que eu queria falar sobre fidelização é o seguinte: eu acho que cada empresário precisa saber qual é a dor que ele tem hoje. E eu tenho certeza absoluta que muitos se perguntam sobre isso. Você conhece o seu cliente? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, não adianta você pensar lá na frente no benefício que eu vou dar para o meu cliente, se eu nem sei quem é meu cliente. Tem cliente que vai no meu restaurante todos os dias, e eu não sei quem ele é. Eu não sei quem é a Alexia, eu não sei quem é o Lucas, eu não sei quem é o Rodrigo, eu não sei quantas vezes ele vem no meu restaurante, com que frequência que ele vem, qual o prato preferido que ele consome, se ele vem sozinho, que vem com a esposa, se vem com a família. Então, assim, tem um desafio aqui muito importante, Alexia, e demais que estamos assistindo aqui, que é essa primeira barreira que precisa ser transposta, né? Você precisa primeiro conhecer o seu cliente. Existem várias ferramentas. A Lynx tem, a Almoço Grátis tem N ferramentas, mas independente de produto aqui, eu queria provocar o nosso público, conheça o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aí você vai reconhecer o seu cliente. E por último, você vai premiar o seu cliente. Então, conheça, reconheça e premie. Mas tem que passar por essa trajetória para que os objetivos do empresário, do food service, sejam bem atingidos aí. Perfeito, acho que dicas como essas que vocês estão compartilhando aqui são fundamentais para que os empresários, os pequenos empreendedores consigam entender que a digitalização pode parecer um bicho de sete cabeças, mas existem metodologias que ajudam eles a chegar lá de uma forma um pouco mais concreta, né? Gente, a gente já está com o tempo estourado, o que é muito triste, porque a conversa está muito boa aqui com vocês, mas queria passar uma rodada final para quem vai participar do Hack pela Gastronomia, né? Lembrando que tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia do food service, tendo em vista as mudanças causadas pela pandemia. Então, que dicas vocês dão para quem vai procurar resolver problemas nesse contexto? Quer começar? Vai lá. Eu começo? Vai, Pode Lucas. ser? Eu volto sempre para a minha área. Entendo o consumidor, que a gente está falando o tempo todo. Essa é a primeira, segunda, terceira e 10ª dica, porque o que muita gente faz fulano está fazendo isso, deu certo, eu vou fazer. Isso não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é você, como o Rodrigo acabou de falar, é você entender exatamente quem é o seu público, reconhecer essa pessoa, e assim, para mim, talvez eu esteja sendo mais do que repetitivo aqui, mas é porque eu acho que é tão importante essa mensagem, e eu acho que tem uma questão curiosa de que o mais importante é você reconhecer o seu público, conhecer o seu público, e 90%, 95% dos donos de bares e restaurantes vão falar que conhecem, mas de fato não conhecem, mas nunca vão falar que conhecem, mas nunca fizeram uma pesquisa. Aí eles vão falar, não, eu dou uma rodada na mesa ali e vejo quem está por ali e já consigo entender só pelo meu olhar, mas isso não é o que representa, de fato, o seu público e as preferências. Então, seja para digitalizar a empresa, seja para... A gente rodou uma pesquisa onde a gente viu que tinha um local especificamente que o público não queria digitalizar, né? Mesmo no meio de coronavírus, mesmo no meio de todas as tendências no sentido de cardápio digital e por aí vai, não queria digitalizar. Uma outra pesquisa que a gente fez mostrou que cardápios, e aí, desculpe se alguém acaba oferecendo esse serviço também, mas trazendo pesquisa real, uma pesquisa que a gente fez mostrou que cardápios de totem são as últimas opções, ou é a última opção do que o consumidor quer. Ele prefere o cardápio em papel ou no menu board lá na frente do que o totem em si, porque afinal o totem você está encostando em tudo ali. Então, assim, de novo, pode ser que o público do McDonald's, Madeiro, seja lá o que for, pode ser que, né, do Jerônimo, pode ser que eles queiram o totem como primeira coisa, mas não é porque o Madeiro fez, o Jerônimo fez, o McDonald's fez, que o bar da esquina, o restaurante da esquina também tem que fazer, porque é isso que o público quer. Então, pega o dinheiro, investe, entende o público, marca todos os pontos de convergência, os pontos de divergência, entende qual é o caminho a ser traçado, e vai em cima desse caminho. Parar com tentativa e erro, porque não é o momento agora para gastar dinheiro com alguma coisa que vai perder. E pode ser que perca lá na frente. Perfeito. Completando o que você está falando, Lucas,
Acho que o desafio, como eu já falei, né, também sendo um pouco repetitivo, é o empresário olhar para a sua operação e entender qual o principal desafio que ele precisa enfrentar. E aí tem muito a ver com a operação dele, é uma operação de casual dining, é uma operação de fast food, é uma operação que tem muito delivery, tem pouco delivery, não tem delivery, enfim, óbvio, ele sabe quem ele é, como ele opera, mas tem uma coisa que a gente acabou não falando hoje aqui, mas eu vou deixar uma provocação para os nossos participantes aí do Hackathon, do Hack pela Gastronomia, que é uma tecnologia que está super disponível e ela pode ser aplicada para várias coisas, que é o uso do QR Code, né? Então, você pode usar um simples QR Code para acessar um cardápio. Não precisaria ter um totem e um autoatendimento. Você pode usar o QR Code para fazer um pagamento. Você pode usar o QR Code para várias coisas. Então, é uma das tecnologias mais democráticas, né? E com baixo investimento em CAPEX, porque ele não tem que comprar muita coisa. Talvez seja um primeiro passo para poder lhe dar acesso a isso, né? Tanto que, por exemplo, eu tenho conversado com vários clientes, vários parceiros, na redefinição do modelo do drive-thru. Né? Muitas marcas estão indo para o negócio de drive-thru sem qualquer pessoa no atendimento. Né? Ele passa ali na entrada da pista, tem um QR Code lá sinalizando para ele acessar o cardápio, ele escaneia com o celular, qualquer celular vai escanear um QR Code, ele acessa o cardápio, faz o pedido, paga e já entra no final da esteira ali para receber seu pedido. Então, são coisas que a gente tem observado pela própria provocação do setor de se reinventar. Só um comentário antes de passar de novo para o Rafael, desculpa, porque eu não sei se eu vou voltar a poder falar, mas o João Cláudio e o Marcelo, os dois comentaram que a concorrência subiu e o dinheiro sumiu. E daí eu uso uma frase e um comentário do Sérgio Molinari, que acho que está assistindo a gente ainda, que ele falava o seguinte: olha, tudo bem, ainda que tenha aumentado o número de restaurantes, entre aspas, caseiros agora, que começaram a aparecer na pandemia e que foram para o iFood, que já isso vai ser regulamentado, mas não é que a concorrência subiu, simplesmente mudou o canal, né? O que antes era focado em canal disperso de telefone, geralmente ligando diretamente para o local, agora concentrou no canal. Então, o grau de concorrência, né, ou pelo menos a quantidade de restaurantes, continua, via de regra, até menor, né? A pandemia fechou um monte de restaurante também. Mas eu acho que a questão da fidelização, ela está muito mais relacionada à qualidade e vender bem para o público correto do que o número de restaurantes apenas, né? A concorrência sempre incomoda, mas a única parte que eu queria fazer é muito mais nessa linha de mudar um pouco o canal, né? E não necessariamente que explodiu o número de restaurantes Brasil afora. Legal, perfeito. Obrigada. Rafael, última dica aí para encerrar. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a maior sugestão que eu posso dar aí para os donos aí de restaurantes, estabelecimentos, é justamente inove, corra atrás de novas ferramentas. Já existem aí 1001 formas de você ter o seu diferencial como um estabelecimento para atuar contra a sua concorrência. Eu acredito também concordo aí com o Lucas, que a informação é o começo de tudo, porém, você, em um momento, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que incentivar o teu cliente a ir lá. Eu acredito que nós, a Connect, uma cena muito marcante para a gente é quando a gente recebeu ali um relato de um estabelecimento credenciado nosso, sobre um dos usuários do aplicativo que foi, nesse caso, utilizar o seu cashback. Ele foi num determinado restaurante e tal, e ele agradeceu ao estabelecimento por ter se credenciado na nossa plataforma e ter podido criar essa oportunidade dele ter ido lá, uma vez que hoje os gastos aí com combustível, remédio, é algo que só aumenta, né? A gente vê que é o que mais dói, e muitas vezes esses aumentos de custo aí, principalmente numa pandemia, fazem com que o cliente foque os seus recursos em bens aí mais necessários para o seu dia a dia e acabe deixando aí os prazeres de lado, né? Então, finalizando, eu acho que o principal é foco no cliente,
tem que inovar e não parar, né? Continuar indo para frente. Perfeito. Não, com certeza a nossa conversa foi bem substanciosa. A gente consegue tirar vários insights bem concretos de soluções que podem vir a partir disso. E queria lembrar a todos, então, que as inscrições para o Hack pela Gastronomia são totalmente gratuitas e vão até amanhã. Então, é só acessar o site hackpelagastronomia.com.br. Lembrando que, já que você está aqui às 7h10, não custa ficar para 7h30, quando tem mais um talk da noite, o último de hoje. Penúltimo dia, amanhã tem mais 3 talks. E o tema vai ser consumo pós-Covid, novas preferências e tendências. Nesse talk, os nossos convidados vão falar sobre as novas tendências de consumo, como a alimentação mais saudável e funcional, a reconexão com o lar, a valorização dos pequenos empreendedores, hiperlocalismo e o consumo de alimentos plant-based e artesanais. Então, é um papo que também promete render muita coisa muito legal. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês, foi um prazer falar com vocês todos, foi muito massa esse papo, valeu mesmo. E obrigada a todo mundo que está assistindo até agora, os nossos 75 espectadores que ficaram até o finalzinho. E até a próxima. Valeu, povo.